Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Rossana Machado e esse é o podcast Pais Separados Perguntam, a Girassol Responde. Para hoje, nosso sexto encontro, vamos responder: é possível ouvir sem agredir? E atenção, são episódios novos todas as semanas, saindo nas quartas às 17 horas, respondendo uma pergunta sorteada entre as cartas da caixa das perguntas dos pais separados. A Girassol Mediação Parental trabalha para ajudar pais e mães a ressignificar o fim da relação conjugal, com foco na melhora na comunicação e, principalmente, no respeito e cuidado dos filhos na relação parental. Para responder a nossa pergunta de hoje, é possível ouvir sem agredir? Diante da importância desta pergunta e de tudo que ela pode nos remeter, dividimos nosso podcast em dois momentos. No primeiro, aprendemos um pouco a diferença entre ouvir e escutar, e a importância de escutar ativamente em benefício da comunicação. E hoje aprenderemos como nos comunicar verdadeiramente de forma não violenta, sem agredir. Para entender o que é a comunicação não violenta, nada melhor do que consultar o criador do conceito, o psicólogo americano Marshall Bertrand Rosenberg, no seu livro Comunicação Não Violenta: Técnicas para Apurar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. Marshall explica que a CNV se baseia num conjunto de habilidades de linguagem e comunicação que visa fortalecer a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em situações de muito estresse e conflito. Trata-se de uma perspectiva feita para nos lembrar de algo que nós já sabemos: a importância da conexão com as pessoas, de fortalecer relacionamentos, escutar e respeitar os próprios sentimentos, sem causar dor ou mágoa em si ou nos outros. A CNV nos ajuda a reformular a maneira como escutamos o outro e nos expressamos. Muitas das nossas ações repetidas e reações impulsivas passam a ser substituídas por respostas conscientes, baseadas no que realmente sentimos e desejamos. O poder da linguagem e das palavras e os seus impactos nas emoções humanas ajudaram Marshall a estabelecer os 4 princípios da comunicação não violenta. Tais princípios buscam ajudar as pessoas no processo de tomar consciência de si em meio a conflitos. Primeiro princípio: observação. O que o outro está falando que me afeta, prejudica ou enriquece a minha vida? A ideia é desarticular a nossa observação de uma avaliação com juízo de valor de bem ou mal e simplesmente perceber o que nos agrada ou não. É natural que nossos julgamentos surjam dentro de uma primeira observação. Mesmo que pareça difícil, é possível deixar de lado a avaliação e crítica dos preconceitos. Após isso, deve-se evitar uma expressão generalizada ou exagerada do ponto de vista. Por exemplo, em vez de usar falas como jamais, nunca ou sempre, elas podem ser substituídas por sinônimos atenuantes. É mais fácil aceitar e entender a fala: você entregou seus trabalhos com certo atraso. Isso me preocupa e me ofereço para te ajudar no que precisar. No lugar de você nunca entrega suas coisas no prazo. Vejam a diferença. Segundo princípio: sentimento. A partir da observação, devamos entender como os nossos sentimentos estão reagindo. Estamos nos sentindo alegres, magoados, injustiçados, furiosos diante do que nos foi dito? Mais do que se livrar de pré-julgamentos, uma comunicação não violenta preza pela honestidade, tanto na hora de identificar quanto no momento de expressar. Seja sincero sobre o que sente. Seja o medo, mágoa, frustração, tristeza, insegurança ou mesmo irritação. Ao comunicar esses sentimentos, não disfarce, pois é possível que o receptor da sua mensagem não seja capaz de entender sua vontade. Isso leva novamente a julgamentos errados. Crie empatia e facilite o entendimento sobre o que você está sentindo. Mas nunca culpe o outro por esse sentimento. Ser vulnerável é natural para qualquer pessoa. Somente sendo sincero é possível se livrar dos sentimentos que podem vir a nos limitar. Terceiro princípio: necessidade. O próximo passo, então, é identificar uma necessidade nossa que nos leva a reagir com tal sentimento. Por exemplo, uma criança pode dizer:
Estou triste, um sentimento, porque você me proibiu de brincar. Esta é a necessidade. Ou estou furiosa. Este é o sentimento, porque devo arrumar o meu quarto. A ação que, em princípio, vai contra a sua necessidade no momento da interação. E quem já não pegou uma dessas com seus filhos, não é mesmo? Nem sempre estamos atentos para observar o que de fato nos leva a tomar certas atitudes. Então, sentir com profundidade as necessidades pessoais é um exercício a ser feito em particular. Ao identificar os sentimentos, sejam positivos ou negativos, eles devem ser conectados às suas necessidades. Neste momento, somos levados a agir por impulso e muitas vezes passamos uma mensagem errada e violenta. Se a sua frustração for ativada, por exemplo, quando alguém grita ou fala de maneira grosseira, experimente conversar. Tentar dizer: quando você levanta a voz, eu me sinto desrespeitado. E assim pode ajudar a localizar a carência dos dois lados. Quarto e último princípio: o pedido. O passo seguinte, então, é expressar esses 3 componentes iniciais e terminar com um pedido honesto que tenha o objetivo de apaziguar a situação de conflito. No último exemplo, a criança que disse: estou furiosa porque devo arrumar o meu quarto, pode terminar a sua fala pedindo: você pode me ajudar na arrumação? Se você compreendeu o que levou alguém a agir ou falar de uma maneira, chega a hora de saber como atender às necessidades individuais e do próximo. Para isso, determine quais ações podem ser praticadas. Sempre opte por uma perspectiva positiva, mas que seja clara no pedido. Nunca exija, mas peça. Isso torna o tom da fala menos autoritário, gerando simpatia entre o receptor e o emissor da mensagem. Usando o exemplo anterior, no lugar de não quero que grite, opte por dizer gostaria que falasse mais baixo. Mais importante ainda é se certificar de que as duas partes da conversa saíram com a mesma compreensão. Pergunte ao outro o que ele entendeu sobre o que você disse. Muitas pessoas seguem esses princípios, quase que naturalmente. Mas tomar consciência disso garante que se crie um fluxo dos dois lados no qual o outro também se expressa com compaixão e se mostra disposto ao ouvir. Então, é possível sim que apenas um dos lados inicie a utilização desses princípios da CNV e o outro, aos poucos, perceberá a mudança e então verá que ele também terá que mudar. E na família? Lembremos que a família é o primeiro ambiente de convivência, no qual uma pessoa aprende a se relacionar com os outros, aprende a agir diante de um conflito. Normalmente, é um lugar sem contato com as burocracias e o estresse cotidiano, que garante o conforto para interagir com os mais próximos e cultivar momentos alegres. Mas isso não significa que devamos dar voz a todos os sentimentos quando estamos entre familiares, pois eles podem vir repletos de frustrações, mágoas e ressentimentos. Esse cuidado é importante, sobretudo quando precisamos conversar com os menores, com os nossos pequenos, as crianças, e também com os nossos adolescentes. Agir no caminho oposto à comunicação não violenta, isto é, deixar-se levar pelo desgoverno de uma comunicação violenta, marcada por respostas curtas e ásperas, discussões e brigas, alimenta um desgaste emocional prejudicial a todos que fazem parte do núcleo familiar. A comunicação não violenta é uma maneira de impedir que problemas do dia a dia, como apenas lavar a louça, arrumar a cama ou desligar um ar-condicionado, transformem-se em situações traumatizantes e apaguem os bons motivos que unem uma família. Então, nos perguntemos: como ensinar a comunicação não violenta aos nossos filhos? É possível? Sim, é possível se comunicar com as crianças e fazê-las compreender o que temos a dizer sem utilizar violências físicas, verbais ou estruturais. Baseando-se na comunicação não violenta, construímos uma educação infantil cultivando o amor e o carinho que temos por nossos filhos. As dicas a seguir visam lhe trazer alguns instrumentos práticos para acolher as crianças e o que elas sentem em situações de conflito, para que todos consigam extrair algo de positivo de tudo isso. Primeira dica: ouça
e demonstre que está escutando. A maneira mais didática de ensinar a comunicação não violenta para uma criança é fazendo-a perceber como essa noção acontece na prática. A ideia é que a criança entenda naturalmente que esse processo é a forma mais eficaz de lidar com os sentimentos. Lembre-se de que ela é tomada por um turbilhão de sentimentos em diferentes situações, sendo que muitos deles são até novidade. E às vezes é normal que não saiba reagir bem e se sinta insegura. Portanto, ao testemunhar momentos de fúria ou tristeza, a atitude mais correta a se tomar é escutar tudo com atenção. Ouça, sem interromper, e faça pequenos gestos que ratifiquem a sua atenção, como confirmar com a cabeça e responder sim, sim, eu entendo. Segunda dica: ajude a identificar os sentimentos envolvidos. Escutar o que a criança tem a dizer nos ajuda a nomear diretamente o que ela está sentindo. É importante que tudo isso aconteça num lugar confortável e seguro, e que ela possa relatar exatamente o que aconteceu e como se sente. Pergunte se ela está sentindo vergonha, raiva, tristeza ou qualquer outro sentimento. Saber que um adulto entende o que está se passando por si só já é um grande alívio para ela. Terceira dica: conduza a conversa para uma solução. Identificando o sentimento, pergunte o que ela acha que os dois podem fazer a respeito. Incluir-se na resolução do problema transmite confiança e aumenta a autoestima dos nossos filhos. Sugira ideias e espere respostas. Conduzir o raciocínio da criança permite que ela desenvolva a sua maturidade emocional. Explique que tudo não vai se resolver do dia para a noite, mas que os dois farão o possível. Evite reduzir o problema a todo mundo passa por isso, ou já vai passar, pois a criança pode se sentir frustrada por ficar magoada com por apenas uma besteira, não é? Mas é uma besteira que causou sim um sentimento importante a ela. Então, aprenda a valorizar. Lembre-se, nem sempre você pode adivinhar o que o outro precisa ou sente. O fato de você escutar e querer compreender sem criticar, julgar, analisar ou discutir fará com que o outro se abra mais. Você pode ajudar alguém a se abrir ao compartilhar honestamente os próprios sentimentos e necessidades. A técnica básica é se conectar emocionalmente para identificar as necessidades do outro. Ir direto à resolução do problema ou à discussão pode fazer com que o outro se sinta ignorado. Nossos sentimentos são nossa responsabilidade. A tristeza que sinto quando alguém querido me decepciona e a raiva que me consome quando alguém me agride são sentimentos que pertencem a mim. A agressão ou o ato que serve como gatilho pode vir de outra pessoa, mas o sentimento é um sistema interno, meu, para me avisar que tem algo errado. A responsabilidade, então, pelo que eu sinto é minha e de mais ninguém. Ninguém me deixa triste. Não há pessoa que me dê raiva. Já pensou sobre isso? Bem, essas frases são ficções que usamos para deslocar para longe de nós a responsabilidade por aquilo que sentimos. Quando sinto raiva, tristeza, alegria, cabe a mim lidar com esses sentimentos. Reconhecer o que eles querem dizer e escolher o que fazer com eles é de nossa responsabilidade. Isso não significa que seja fácil, mas algo que pode ajudar é compreender a razão por trás dos nossos sentimentos. E a Girassol está com você, está ao seu lado para este e outros problemas, visando sempre preservar as lembranças positivas de forma respeitosa e ajudando na comunicação entre ex-casais. Se você quiser a minha ajuda direta, se quiser saber mais, entre em contato com o nosso Instagram, @girassolmedparental, através de nosso e-mail, girassolmedparental@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp, 051 98 240 5108 para todo o Brasil, pois trabalhamos de forma online, reaproximando pais dentro da relação parental. Seja como girassol, volte-se para o que te faz feliz, contagie o mundo com sua luz e fique em pé a cada amanhecer. Tchau, pessoal! Até o próximo Pais Separados Perguntam, a Girassol Responde.
Grande abraço a todos e a todas. Tchau!